tem a expulsão ali do Yuri Alberto, ele dá aquela voadora na bandeirinha ali, depois simula, sabe? Coisas assim, bem, vamos dizer assim, bem infantis ali. Então, assim, acho que o Palmeiras até merecia a vitória, achei o Palmeiras melhor em campo, mas assim, falha em momentos cruciais, onde não pode falhar. E o Ramon completamente perdido. Acho que ele não entendeu nem quando o Yuri foi expulso. O Yuri sai e ele fica perguntando para ele o que aconteceu. O Yuri faz que não fez nada. E ele começa perguntando para a arbitragem. Então, assim, acho que o Abel, querendo ou não, é superior ao Ramon nessa partida. Agora, a Yara falou uma coisa importante, né? Que é a coisa do chute da bandeira, porque graças a Deus eu tenho memória e coerência. Então eu, Vitor Guedes, vou repetir o que eu digo sempre. Seja a Luciana voadora do discurso, seja a Rafael Veiga, seja o Roberto, porque eu não mudo o discurso de acordo com o time que eu torço. Na minha casa, entra São Paulino, entra palmeirense, entra argentino, entra qualquer torcedor. Se chutar o escudo do meu time, vai fechar o pau e ele volta nunca mais. Eu tenho 200 camisas do meu clube, que se alguém vier dar uma voadora, não entra mais na minha casa. Eu falo isso sempre. Então falei isso em Itaquera, falei isso no Morumbi, falo isso hoje. Agora, como eu tenho memória, eu lembro de gente que achava normal. Futebol tá chato. Qual o problema do coitadinho dar uma voada? E hoje estava indignado. Então é bom ter coerência, né? E memória, né? Porque as pessoas perderam a memória e a coerência. Eu mantenho o meu discurso. Eu não tenho. Minha mãe é São Paulina, minha saudosa avó é palmeirense. Ambas viessem em casa, chutasse escudo, ela não voltava mais. Nem minha mãe, nem minha avó. Agora pode vir com a camisa do rival sem problema nenhum. Futebol tem que receber os outros. Agora, chutar o Cara, mas assim. Mas tem duas coisas, né? Tá na regra e ele sabia que ele tomaria o cartão amarelo, né? Então ele garoteou, Vitão. Você gostando ou não, aprovando ou não. Eu daria amarelo. Mas eu dou amarelo sempre. O que eu fico indignado é que achavam normal. Tá? Que absurdo, tomou amarelo. O futebol tá chato. Qual é o problema da voadora em Itaquera? Aí hoje tem problema? Eu discursei em Itaquera, discurso do Morumbi, discurso aqui, discurso do inferno. Né? Para mim, igual. Não pode chutar a bandeira em lugar nenhum. Seja o Yuri Alberto, seja o Luciano, seja o Rafael Veiga. Agora, quem defendeu o Rafael Veiga chutar escudo não pode ficar indignado hoje ou é canalice. Né? Só isso que eu penso. Eu não posso, como eu acho um absurdo chutar em Itaquera, eu repito que é um absurdo hoje. O amarelo foi injustíssimo. Meu discurso não mudou. Ele, antes de chutar a bandeira, né, ele faz o símbolo, né, para a torcida calar. E a torcida palmeirense foi bem aqui na minha frente, foi bem nessa bandeira aqui, ó, exatamente nesse finalzinho aqui de campo, aqui, ó, bem. Já até tiraram a bandeira nesse momento. Foi exatamente nesse espaço que ele dá aquela voadora. E aí o torcedor palmeirense ficou indignado, xingou e tudo mais. Só que eu acho que o mundo ele não gira, ele capota e depois ele acaba expulso por outra imprudência, mas se não tivesse chutado a bandeira, o Corinthians não teria jogado tanto tempo com um jogador a menos, Domi. Mas eu duvido. Não, ele foi salvo pelo Hugo Souza, né? Eu duvido. Ele foi salvo pelo Hugo. Porque assim, se o Corinthians... Diga, Vitão. Eu te interrompi 2 vezes, desculpa, vai lá. Desculpa, eu tinha que ter um cabo, né? Pra eu puxar assim uma hora. Eu puxo o cabo e Vitão cai e volta. Não, o que eu queria complementar é que ele... Vai. O que eu acho é o seguinte só. Do segundo amarelo, uma coisa é a regra, outra coisa é o futebol normal. O chute no escanteio não tem discussão. É amarelo e acabou. Não dá para discutir isso. Se fosse o sinal de silêncio, eu discutiria. Porque eu acho que só tem uma torcida, ele vai fazer o quê? Como o Cueva já fez em Itaquera. Só tem uma torcida, a pessoa, ele não tem como comemorar com só se ele é espírita, viu o corintiano no céu, porque as pessoas normais não têm adversário para comemorar. Isso é diferente de você chutar o escudo do rival. Isso é um símbolo máximo de um time, é o escudo. Você fazer isso para a torcida que aguente, ganha o jogo e manda calar a boca. Isso para mim é normal. É diferente de você mostrar o dedo, xingar, fazer isso. Agora, fazer sinal de silêncio é do futebol. Chutar escudo não é, amarelo. O meu ponto é das questões do Zé Regra. Fosse o time mandante, que cai o jogador que não foi falta, não foi absolutamente nada, num campo que teve até granizo, que choveu o dia inteiro, não passaria, escorregou, segue o jogo sem cartão? Eu tenho para mim que passaria sem cartão. O segundo amarelo é diferente de você ser juiz, de você ser árbitro, de você apitar o jogo, de você não querer mandar no jogo. E, aliás, é o 10º derby que apita o Klaus. Eu espero que ele não apite mais no mata-mata, semifinal, final, que já deu de Klaus. Né? Espero que hoje Mas calma. Você achou que o segundo amarelo não foi?
Não, o que eu vou repetir. A regra, se você quiser fazer as coisas 100% da regra, o primeiro eu não questiono, tá? É ridículo, amarelo claríssimo. O segundo, pela regra, está certo. Se ele não dá o amarelo, porque o campo está encharcado, teve até granizo, teve 200 rodos, o jogo atrasou, ele caiu, seguiu o jogo, beleza. Não era necessário... Mas você achou que ele caiu? Porque ele dá uma eu não simuladinha acho que ali. ele caiu, eu acho que ele se jogou. Mas eu acho que quando o juiz quer apitar o jogo para o time da casa, para o mandante, ele podia fazer essa interpretação se fosse o time mandante. Pro time... O Entendi. juiz, muitas vezes, ele arbitra o jogo. Ele não é Zé Regrinha. Futebol tem a regra do bom senso. Então, assim, era muito possível a não expulsão no segundo. Assim como o pênalti que ele deu do Estevão foi, o que ele não deu não foi absolutamente nada, então dos dois pênaltis. O que ele não deu não foi, o que ele deu foi, inquestionável. O amarelo foi. O segundo amarelo, dá para dar na regra? Dá. E dá para não dar na regra também. Ele escolhe o que quiser, né? Ele escolheu dar. Para surpresa de um campeão de 0. Assim, eu entendo a revolta e seu posicionamento e não tem como defender a arbitragem, mas, meu, também não dá para defender o Yuri Alberto nessa, né? Porque já tava com o amarelo. Não, eu sei, eu tô falando da minha opinião. Que, para mim, o maior culpado disso não é o Klaus. Eu acho que o segundo amarelo poderia não ser, mas ele garoteou demais. Aqui na nossa enquete, Yara, expulsão do Yuri Alberto foi justa? 55% acham que não. Justíssima. Primeiro, quando ele vai ali na bandeira, ele vai com aquela agressividade. Ele quer realmente destruir. O Afonso foi exatamente aqui na minha frente, ele dá aquela voadora. E ele ainda manda a torcida calar a boca e tudo mais. Então, assim, ele já sabia daquilo ali que estava acontecendo. Ali, quando ele simula, ele fica até ali um pouco revoltado, e a gente vê que tem uma pressão do Richard Rios, né? Porque o Richard Rios cola ali no árbitro e vai apontando até o árbitro dar o cartão. Mas eu não acho que o Klaus é o tipo de árbitro que ia ficar influenciado, e ele foi muito certeiro. Ele já vai tirando, ele não espera e vai discutir, ele já tira o vermelho de uma vez pro Yuri Alberto. Eu acho justíssima, e eu acho que esse tipo de comemoração, esse tipo de ato, incita a violência que a gente tanto luta. Sabe, eu acho que você pode comemorar, você pode provocar, mas quando você vai na bandeira e faz dessa forma, eu tô falando qualquer time, tá, Vitão? Não tô falando só da... Isso não existe, você tá no patrimônio, você tá na casa de um time, você quer ser bem recebido, sabe? Eu acho, assim, é muito forte, eu acho que é algo que significa e invade muito. Eu concordo, Yara. E vocês, chat? 100% de acordo. Aliás, quando eu falei, eu não lembro de nenhuma das duas minhas companheiras de live terem dito que o Luciano pode chutar o escudo em Itaquera e o Rafael Veiga pode chutar no Morumbi. Eu não lembro. Eu estou cobrando coerência de quem passou pano naquela ocasião. Eu acho o fim do mundo chutar escudo do adversário. Aliás, você tem que respeitar o símbolo rival, seja um estádio que for. Então, o meu questionamento é quem achava normal, acha que futebol tá chato e hoje achou normal. Aí não dá para mim. Como eu acho um absurdo em Itaquera, eu acho um absurdo na Zona Oeste também. Eu vou repassar essa pergunta para você que está escutando a gente e pedir para você deixar o like, que ajuda muito, hein? E aí, vocês acham que essa... Ih, tá vazando. É aqui? Acho que é no estádio, não é? Não tem nenhum barulho aqui do meu lado. Bem, né? A pergunta é a seguinte: vocês acham que essa comemoração é válida? Faz parte, comemorar, não pode ficar chato? Ou, como eu, Vitão e Yara concordamos aqui, passou dos limites, chutar a bandeirinha de escanteio com o símbolo do clube não vale. Diga aí, não esquece de deixar o like, hein? Vamos falar um pouquinho do primeiro tempo e depois a gente vai para o segundo tempo, pode ser? Foi um primeiro tempo superior do Palmeiras, né? O Corinthians não conseguiu atacar de jeito nenhum e o Palmeiras atacando pelos dois lados, Yara. É isso, é superioridade desde o início, muito mais oportunidade, muito mais ataque. O Palmeiras é um time ofensivamente, se a gente pegar cara a cara, peça por peça, eu acho que assim, o Corinthians tem vários problemas defensivos, que a gente fala isso desde o início, o ataque do Corinthians até que funciona, mas assim, ainda não encaixou. O Palmeiras é um time mais completo, né, de uma forma geral, mais completa. Eu achei que o primeiro tempo, o Palmeiras, até mais ou menos os 30 e poucos minutos, é muito superior. O Corinthians, ele dá uma recuperada ali, começa no segundo tempo mais equilibrado, mas num todo, até falando de uma forma geral, para mim o Palmeiras merecia, se tivesse que escolher um vencedor, o Palmeiras teria vencido esse primeiro tempo e teria vencido a partida. Tem um comentário aqui no nosso chat falando o seguinte, Vitão. Deixa eu achar aqui, ó.
Breno Giroto, valeu, Breno, tá sempre com a gente. Sabe o que faltou pro Palmeiras? Um 9. 15 chutes para um gol, o Corinthians tem um 9, 4 tentativas, converteu uma. E aí, para incluir aqui no nosso debate, o Evair deu uma entrevista à TNT e ele falou o seguinte, abre aspas, sobre essa necessidade de um camisa 9 no Palmeiras, né? É um menino novo, pro ano todo é muito difícil contar com apenas ele, o Paulinho machucado, e a gente não sabe como ele vai voltar, e o Palmeiras, na minha opinião, precisa sim ir ao mercado e trazer um centroavante que a torcida vá buscar no aeroporto. Um homem de área, na minha opinião, hoje se faz necessário. Concorda, Vitão? Tá faltando urgentemente para o Palmeiras? Concordo em 100%. O Palmeiras tem um dos melhores times do país, e o Corinthians tem 9, o Santos tem 9, o São Paulo tem 9, o Palmeiras não tem 9. Mas o futebol brasileiro, Vitão, tá carente de 9. A gente falava isso, que não existe mais aquele 9 centralizado. Hoje os atacantes são muito mais treinados desde a base e pelas beiradas. Você não tem mais aquele pivôzão. Não tem mais assim. O Corinthians tem o Yuri Alberto, o São Paulo tem o Caleri, né? E tem ainda esqueci o nome do Rian Francisco na base. O Santos tem o Tiquinho, o Palmeiras não tem o 9. Palmeiras não tem o 9. E é um dos times mais caros do país e um dos melhores times do país. E investiu para ter, né? Porque o Flaco Lopes não custou 2 Maria Mora e um rabo de galo. Foi dinheiro, foi bastante caro. E não tem esse 9. E assim, o Palmeiras é um time que cria muito. Então, se tiver um cara na área que saiba fazer gol, não precisa ser um Reinaldo para lembrar do time da Yara, não precisa ser um Ronaldo, não precisa ser um Baltazar para lembrar de 55 que eu lembrei aqui. Um centroavante fazedor de gol vai cansar de fazer gol. Agora, sobre o primeiro tempo que você perguntou para a Yara do domínio do Palmeiras, existe o jogo normal, o jogo dos melhores momentos. No jogo que você assiste, como a gente assistiu, nosso pessoal em casa, do primeiro ao final do jogo, em tempo real, o Palmeiras foi muito melhor. A sensação é que o Palmeiras era muito melhor. Nos melhores momentos, o Palmeiras fez o gol e uma defesaça do Hugo que a barreira abriu. O Corinthians teve 3 chances. Uma do Roberto, que o Everton salvou com o joelho, uma do André Ramalho, que ele fez um milagre, e o gol do Roberto. Então o Corinthians, sem jogar absolutamente nada no primeiro tempo, teve 3 chances de gol, o Palmeiras 2 claras. Isso é o jogo dos melhores momentos. O jogo jogado, do apito inicial até acabar o jogo, a sensação é que o Palmeiras estava mais perto de ganhar e jogando muito melhor. Então, mas nos melhores, se você tirar o recorte dos lances, porque eu não gosto de usar futebol só com número, o jogo jogado, o Palmeiras foi muito melhor do que mostra as chances de gol. Nas chances de gol, o segundo tempo, quem mandou no segundo tempo? O Palmeiras, o segundo tempo inteiro. Teve uma cabeçada no Mike na trave e o pênalti. Mais nada. De chance de gol. Na verdade, mas falta a efetividade, né? A qualquer momento, né? A Yara que estava no estádio, mesmo sem ter chance de gol, a sensação do domínio tático foi tamanho que você fala assim, uma hora vai sair o gol, uma hora o Estevão vai acertar, e para mim o melhor em campo, não sei se vocês concordam, achei que jogou muito bem o Piquerez, para mim foi o melhor em campo. É a sensação quando a gente está no estádio, lógico, com uma torcida única, isso às vezes fica... Né? A gente pode forjar um pouco mais, porque a torcida se empolga e tudo mais, mas o Palmeiras ele ia mais pro ataque, o Palmeiras ele criava, por mais que não existisse uma finalização ali, o Palmeiras ele propunha muito mais o jogo. Mas falando desse 9, existe a expectativa aí do Paulinho de repente ter a sua estreia antecipada, Vitão, mas o Paulinho também não é esse 9 que o Palmeiras está esperando. Então assim, mas aí contratou o Paulinho pela grana que contratou e agora a gente não tem o 9. Então mesmo que o Paulinho estreie, ainda precisa desse jogador. Se é esse cara centralizado que o palmeirense quer, não espere isso do Paulinho. Agora, o Corinthians foi campeão nesse estádio que está Yara, no eterno 8 de abril de 2018. Eu lembro muito bem, estava lá nesse dia. Sem Carille, que ele mesmo não sabe, porque ele diz que só joga de um jeito, mas ele já jogou de jeitos diferentes, e nem ele lembra disso. Jogou com o Rodriguinho de falso 9 e sem 9. O Palmeiras não tem esse 9, e realmente, se tivesse, ia fazer gol, mas tem material humano para jogar mais. Tem material para jogar de outro jeito, de fazer outros esquemas, né? Tem jogador no banco que joga bola. Assim, o Palmeiras está devendo desde o final do ano passado na conta o material urbano versus produção. O Palmeiras não entrega o que pode entregar. Poderia ter um 9 e fazer mais, mas sem um 9, eu acho que o Palmeiras o campeonato do Palmeiras vai classificar, e classificando pode ser campeão. Aliás, se for campeão, vai ser o primeiro tetracampeão do profissionalismo. Desde o paulistano lá, que não tem um tetracampeão paulista. Aliás, o Corinthians quase foi no Allianz Parque, e o Palmeiras ganhou nos pênaltis, impediu o Corinthians de ser tetra.
Isso em 2020. E agora o Palmeiras tem essa chance de ser tetracampeão. Pode ser que seja, tem um time para isso. Mas está jogando nada. Tá jogando nada. O Palmeiras está jogando. Ganhou do Santos no jogo que foi igual, ganhou no final. Hoje jogou um pelo Corinthians, não ganhou. E tem jogado mal contra os pequenos. Está jogando muito pouco o Palmeiras pro potencial da equipe. Ó. Eu estou comparando o Palmeiras com o Palmeiras. Estou comparando o Palmeiras com o Mirassol. Estou comparando o Palmeiras com outros times. Acho que o palmeirense acredita que o time tem mais a entregar. Muito bom. Eu tava vendo aqui depois, né, durante o jogo, falando quem foi o melhor em campo, né? O Vitão falou que foi o Piquerez, mas eu vi muita gente falando que foi o Clausen. E o Hugo também salvou, né, Yara? Quem foi o melhor na sua opinião? Para mim, o Hugo. Eu já comecei o nosso papo falando que o Hugo merece uma oportunidade falando de seleção, e não é chacota, não. É um atleta novo, é um atleta que foi responsável pelo momento de ascensão do Corinthians no ano passado, né? Ajudou muito o time, né? Ele até ficou de fora no início aí da temporada agora, né? Teve uma inflamação, uma amidalite, até discutiu com internautas aí, com jornalistas nas redes sociais, ou seja, mostrou que tem personalidade. E é um cara que, no finalzinho do jogo, defende um pênalti do cara do momento do Palmeiras, que tirou a bola da mão do capitão para ir fazer a cobrança. Então, você vê que é um cara que tem peito, que tem personalidade ali. E eu acho que a história dele no Corinthians é muito bonita, porque ele chega no momento que o Corinthians, teoricamente, estava meio brigado com o seu maior ídolo ali, o Cássio saiu como saiu, aí tem o goleiro que tem uma oportunidade de estar lá e sai como um traidor, e aí chega o Hugo meio sem ninguém entender e é abraçado. Então, eu acho que ele, além de ser um bom jogador, ele tem identidade com a torcida do Corinthians, e isso é muito importante, Dona.